bola, hein, pessoal? Vamos voltar aqui. Eh, Vamos aí com a nossa aula de gráficos, né? E essa aula de gráficos aqui, ela encerra o nosso curso básico aí, tá, pessoal? Porque, querendo ou não, um pouco do conteúdo que eu vou mostrar aqui agora, ele já vai transcender aí o básico, né? Então são coisas básicas, mas já vai precisar um pouco aí de conhecimento a mais para poder desenvolver essa atividade, né. A Primeiro de tudo, tá, pessoal, quando se fala em criar gráficos, né, o que que é um gráfico, para que serve um gráfico? O gráfico, ele nada mais é que a representação desse amontoado de informações aqui, e eu apresento ele de uma forma que seja fácil o entendimento, né. Então, muitas vezes a gente apresenta gráficos em apresentações para clientes ou até mesmo uma apresentação ali para o nosso gestor, principalmente apresentação de resultados, né. E se a gente chega lá com um monte de números, um monte de informação ali, e a gente não tiver tratado esses dados de uma forma que busca o entendimento rápido da pessoa que está assistindo ali, às vezes a gente pode estar ocupando o tempo ali da pessoa, que muitas vezes é precioso, né. Não que o nosso tempo não seja precioso, mas eu já lidei com muitas situações, assim, que às vezes eu tinha que apresentar um resultado ali, fazer uma apresentação de 10, 15 minutos, então a representação gráfica ela ajuda muito nisso, né. E aí eu vim com essa temática aqui, né, claro, né, tudo criado, eh de forma simulada aqui, né, mas vamos imaginar, seguindo o nosso contexto aqui do boletim de alunos aqui, e vamos imaginar que a gente recebeu a seguinte demanda. Então, com todas essas informações que a gente tem, os resultados, aí a gente tem a soma das notas, média, a a nota maior de cada aluno, a nota menor de cada aluno e a situação de cada um, quem está aprovado, quem está reprovado, né, e a gente precisa apresentar isso aqui agora. E foi pedido para que a gente gerasse um gráfico, né, 3 gráficos. Então o primeiro gráfico, ele vai ser um gráfico em colunas, que mostre o total de reprovados e aprovados, tá. O segundo gráfico é um gráfico em pizza, né, e esse gráfico em pizza vai mostrar o percentual da turma, né, então, quantos por cento foram aprovados, quantos por cento foram reprovados. E um gráfico em colunas que vai comparar a maior nota com a menor nota de cada bimestre, né. Aí se pergunta: "Como que eu posso fazer isso?", né. Eh, Vale ressaltar que na maioria das vezes que a gente precisa desenvolver um gráfico, a gente precisa tratar esses dados primeiro, tá. Eh Não tem como eu pegar e desenvolver um gráfico a partir dessa tabela aqui, tá? Porque essa tabela, ela está poluída de informação. São informações pertinentes, são informações que eu preciso, mas quando eu vou criar o gráfico, por exemplo, pegando nossa primeira demanda aqui, o total de reprovados e o total de aprovados, eu preciso filtrar isso aqui, eu preciso dar uma limpada nisso aqui. Só que eu não vou limpar nessa tabela, né. O comum é eu vir aqui e criar o que a gente chama de tabela intermediária, é a tabela intermediária que não vai estar visível para o usuário, é você que sabe que ela existe ali, porque é essa tabela que vai alimentar teu gráfico. Essa tabela intermediária é alimentada por essa tabela, e essa tabela intermediária alimenta teu gráfico, tá. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber o total de, né, então eu vou até fazer ela aqui, mas eu preciso saber o total de aprovados, né, então, aprovados, aprovados é difícil, aprovados e o total de reprovados, né. Com isso aqui, eu vou gerar o nosso gráfico. Só que eu preciso saber o total aqui. Pessoal, vamos supor que você está numa correria e você está começando agora em Excel, você tem essa informação aqui, é muito fácil eu vir fazer isso aqui, né. Pô, eu tenho 3, 4 reprovados e
eu tenho 6 aprovados, tá? Ó, matou, eu vou até tirar a formatação aqui, ó, vou limpar formatos, tá? Ó, só para deixar aqui, porque isso aqui não vai ser visível a ninguém. Então eu tenho aqui, ó, aprovados, reprovados. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, inserir, tá? Lembra que eu falei lá no começo? Tudo que eu vou inserir na minha planilha e gráficos. Aqui eu tenho um gráfico de colunas, né? Então eu vou vir aqui, ó, e pegar esse gráfico aqui de colunas. Eu vou pegar o mais simplesinho, ó. Pode ver que ele mostrou para mim aqui, ó. Se eu parar aqui em cima, ele mostra ali, ó, o valor da série ali, ó, 6 e 4, tá? Isso aqui resolveria ter problema? Resolveria. Você iria fazer a apresentação, seria mostrar lá. Só que, pessoal, pense o seguinte, isso aqui é uma forma de fazer que você não tem integridade nenhuma na informação. O que que seria integridade? Por exemplo, esse cara aqui, ó, o aluno 3, ele está reprovado. Se eu vir aqui fazer a alteração do valor, ó, agora ele está aprovado. Ou seja, eu tenho agora 7 aprovados e 3 reprovados. Só que meus dados não estão refletindo aqui. Por quê? Porque eu fiz isso aqui na mão, né? Coloquei manualmente ali e não gerou integridade nenhuma de informação aqui, tá? Se às vezes é numa correria você faz aquilo ali, beleza, mas lembre-se que toda e qualquer atualização que você fizer na tua planilha, toda vez você vai ter que atualizar aqui. E não é para isso que eu estou treinando vocês. Estou treinando vocês para vocês surpreender o chefe de vocês, para vocês surpreender o cliente de vocês, tá? Eh, então o que a gente faz aqui? Então vamos criar uma formulazinha aqui, tá? É uma fórmula lógica também. Então, como a gente já aprendeu a função C, a gente sabe que a C, com base, né, se um valor for verdadeiro, ele é aprovado, se o valor for falso, ele é reprovado. Aqui, a gente pode colocar uma outra fórmula aqui, que a gente tem fórmula, que é uma fórmula que conta, né? Só que a gente pode usar o conte C, tá? O que que o conte C faz? Ele conta se no intervalo de uma célula existir um valor pré-determinado ali, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, igual conte.c, abriu parênteses, ó. Aí ele pergunta dois parâmetros aqui, o intervalo e o critério. O intervalo é onde ele vai contar, né? Então eu quero contar o quê? Eu quero contar essa coluna aqui, ponto e vírgula. Contar o quê? Qual que é o critério para me contar? É se está aprovado. Ó, deu enter. Então, ó, ele vai contar se tiver aprovado. Tá vendo esse escrito aprovado aqui? Eu escrevi na mão, mas eu não tenho uma célula aqui que está escrito aprovado também. Eu posso vir aqui e substituir o valor do aprovado aqui por esse aqui, ó, aprovado. Então ele vai contar todo o valor que for igual a essa célula, ou seja, que for igual à célula B15. E o que que tem na célula B15? É aprovado. Então vai dar na mesma lá, ó. Opa! Ah, claro, né? Aqui eu coloquei, ó. É bom até dar esse errinho aí, né? Quem sabe faz ao vivo, não vou nem dar um corte, vou deixar assim. Ó, é porque eu escrevi aprovados, né? Então, ó, só vou mudar aqui para aprovado. Ó, aí já pegou. E aqui eu já vou até remover aqui, reprovado, para não dar o erro ali. Ó, mas beleza, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Igual Conte C, poderia puxar para pegar a fórmula? Poderia, mas a gente está aprendendo, é bom fazer desde o zero, ó. Ponto e vírgula, e agora eu nem vou lá, eu já vim aqui, ó, B16 e fecho. Ó, 3. O que que vai acontecer agora? Agora eu posso até esconder aqui, ó. Lembra o cara que a gente aprovou? Eu vou voltar o valor aqui para 5 para ele ficar reprovado. Ó lá, ó. Beleza. Aí vamos mudar o título desse gráfico. Vamos colocar assim, ó. Resultado
turma X. Ó, tá vendo esse eixo aqui, ó? Essa numeração aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um clique nela aqui, porque eu não quero que ela fique movimentando. Eu vou editar esse eixo aqui. Aqui. Opções de eixo, tá, ó. Cliquei aqui. Às vezes se não abrir isso aqui, você dá um botão direito aqui, ó, você dá um duplo clique aqui que ele vai aparecer ali, ó, na lateral. Aí você vem aqui, ó. Aí você tem essas opções aqui, né, linha de preenchimento, efeitos, propriedade. Eu clico aqui, ó, opções de eixo, né? E aqui dentro de opções de eixo, ele está perguntando aqui qual que é o limite, né? Então eu sempre o mínimo vai ser 0 e o máximo 10. Eu vou deixar o máximo setado aqui como 10. Por quê? Porque a minha nota pode ser, o meu total de alunos aqui pode ser de 0 a 10, né? Então eu vou deixar aqui para deixar dessa forma aqui. Se eu tivesse mais alunos aqui, eu poderia formatar o eixo aqui, né. Então, como eu tenho 10 alunos, vou deixar aqui formatado com 10. Ah, outra coisa, ó, tá vendo aqui, ó, não, ele não está aparecendo nenhum valor aqui. Então eu poderia vir aqui, ó, botão direito, adicionar rótulos. Aí ele adiciona o valor aqui. Tanto é que agora eu vou deixar o aluno 3 aprovado de novo, ó. Ó, e pode ver que o meu eixo aqui ele não modificou, tá? Bom, matamos o primeiro gráfico aqui, certo? Vamos agora para o segundo, que é o gráfico em pizza que mostra o percentual de aprovação, né? O percentual, para mim saber o percentual de aprovação, eu também tenho que saber a quantidade de aprovados e reprovados. Então eu vou aproveitar essa mesma tabela intermediária aqui, ó. Vou selecionar ela, vou vir aqui, ó, em inserir, e agora eu venho aqui, ó, gráficos. Aí o de pizza é simbólico aqui, né? A gente sabe é o que parece uma pizza. Então vou selecionar esse aqui, ó. Ó, beleza. Então aqui aprovados e reprovados. Só que ele não está aparecendo nada aqui, né? O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e selecionar um gráfico específico aqui que aparece percentual, tá? É que aqui tá, a imagem está aparecendo ruimzinho, mas eu vou passando por cima aqui só para vocês verem. Mas para manter o mesmo texto aqui, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, ó, botão direito, vou adicionar um rótulo, né? Então aqui ele apareceu, ó, o valor, tá vendo? Ó? Aí nesse rótulo aqui, eu vou vir aqui, opções de rótulo, tá, beleza, ó. Eu venho aqui, ó, clico aqui, eu tenho aqui opções de série. Se eu clicar aqui, ó, em cima dos numerozinhos, ele pode ver que ele modifica aqui, e ele tem aqui, ó, opções de rótulo, aí eu tenho aqui a opção de texto, mas é opções de rótulo, e eu clico aqui de novo aqui na parte de opções de rótulo. Tá vendo aqui que ele tá valor? Eu vou marcar porcentagem e vou remover o valor. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou marcar porcentagem e remover o valor. Ó, beleza, ó, ficou 30, 70%, né? Outra coisa que eu posso vir aqui, ó, eu vou selecionar aqui para aparecer esse carinha aqui, vou deixar pintadinho de branco aqui. E aqui a mesma coisa. Ó, selecionei, apareceu aqui, pinto de branco, ó. E aqui eu posso mudar aqui, ó, resultado turma X em percentual. Ó, beleza, né? E aí eu vou até deixar ele escondidinho aqui para esconder minha tabelinha intermediária. E aqui uma coisa legal, pessoal, o que acontece quando eu venho aqui e vou modificando o valor. Por exemplo, ó, esse cara aqui agora vai ser reprovado. Vamos diminuir a nota dele aqui. Ó lá, o gráfico vai alterar. Então isso aqui gera integridade de dados, é aquilo que eu falo, integridade de dados. Eu não preciso editar mais isso. Sempre que eu precisar atualizar essa planilha aqui com valores, alguma coisa específica, o gráfico vai se atualizar também, sem eu precisar contar, né? E por último, a gente precisa saber aqui agora, gráfico em colunas que mostra a maior nota, deixa eu fechar aqui, ó, que mostra a maior nota comparando com a menor nota de cada bimestre, né? Então eu vou fazer aqui, né, para não fazer mais para baixo aqui, eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou ter o primeiro bimestre,
colocar assim, né, eu vou ter o segundo, terceiro e o quarto bimestre. Aí apertar F2, apertei F1. F2 para editar aqui, ó. E o que que eu quero aqui eu vou colocar aqui a maior nota e aqui eu vou colocar a menor nota, porque eu preciso comparar a maior nota com a menor nota de cada bimestre, né. Então, como que eu faço a maior nota? A gente já viu isso aqui, ó, igual máximo. Vou abrir o parênteses e é agora do bimestre, ó. Então a maior nota do bimestre, tá. Aqui eu comparei o máximo C3 a C12. O que vai ser o segundo bimestre? Vai ser de D3 a D12. O terceiro de E3 a E12. E o quarto bimestre de F3 a F12. Então eu posso vir aqui, ó, ao meu cursor, clicar e arrastar para frente. Por quê? Porque daí ele vai pegar o máximo só alterando a coluna. Então, ó, todas as maiores notas dos bimestres foram 10, né? Vou fazer a mesma coisa agora aqui pro mínimo. Ó, menor nota. Então a menor nota do primeiro bimestre foi 6. Ó, vou puxar para frente. 4, 3 e 5. Com isso, eu já posso criar o gráfico, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, né? Então eu posso até dizer aqui, ó, maior, menor. Ó, vou puxar aqui, ó, inserir gráficos e o de coluna. Né, ó, puxei aqui, ó. Ó. Então o segredo do gráfico, pessoal, tá sempre nessa tabelinha intermediária que vai alimentar ali para você. Ó, vou colocar aqui, né, aí novamente, ó, tá vendo o eixo, ó, tá indo até 12, só que eu sei que não vou ter nota maior que 10, então eu vou editar isso aqui, ó. Ó, duplo clique, como eu já editei a outra vez, já apareceu aqui, ó, opções de eixo, vou mudar isso aqui para 10, beleza. É, primeiro, segundo, aqui não apareceu porque cortou aqui, né, ó. Mas ó, quarto bimestre, maior, menor. Se eu quiser colocar numeração, botão direito, adicionar rótulos, ó, botão direito, adicionar rótulos. Maior, maior verso menor. Só deixar assim, tá? E aqui a gente matou o nosso problema que a gente tinha aí, ó. Pronto, a gente já tem isso aqui resolvido. É claro que se fosse fazer uma apresentação, alguma coisa específica, a gente fazia uma apresentação bonitinha e tal, né? E aí eu vou deixar isso aqui salvo, né? Que eu vou disponibilizar para vocês. Mas aí, o outro ponto, se eu quisesse mudar o tipo do gráfico, formatar o design dele, ó. Pode ver, pessoal, quando, ó, tá vendo a barrinha de menu aqui, ó? Ele vai até o ajuda. Só como eu inseri o gráfico, ó, se eu clicar no gráfico, ele vai aparecer aqui, ó, design gráfico e formatar. Ou seja, eu posso formatar meu gráfico, né? Então aqui eu posso mudar o preenchimento, alguma coisa no sentido, ou eu já posso vir aqui design de gráfico e mudar o design dele aqui, ó. Eu posso ir clicando aqui, vendo qual que é o melhor design aqui para mim, né. Eu posso deixar o todo escuro, né. Normalmente quem é programador gosta num tema mais escuro, tá. Mas isso vai depender muito também da forma que você quer eu já acho isso aqui muito pesado para uma apresentação, né. Então normalmente eu prefiro cores mais leves, assim, que não chamam muita atenção. E tudo vai também do contexto aí do que vocês vão apresentar, tá. Mas é via design a mesma coisa que percentual, ó, design de gráfico, ó, escolhe qual que você quer, tá, que já tem alguns pré-definido. E você também, como eu disse, você pode vir aqui e alterar as cores aqui, ó, tudo tudo isso fica a critério de vocês. Tá, pessoal, a aulinha chegou bateu quase 20 minutinhos aí.
É isso, espero que tenham gostado, tá. Tenho projetos futuros, mas no momento espero que tenham tenha sido de bom grado aí para vocês, possa ter adquirido que vocês possam ter adquirido um bom conhecimento aí, e nos vemos por aí. Até mais.